Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O fechamento das fronteiras por causa da pandemia provocou um drama humano. Brasileiros em relacionamento com europeus, americanos, australianos, por não serem casados formalmente, não têm autorização para reencontrar seus pares. Eles estão sofrendo com essa situação e criaram um movimento nas redes sociais para sensibilizar os governos a permitir a entrada nos países onde estão seus namorados, noivos e cônjuges. Dos países europeus, apenas a Dinamarca cedeu até agora aos apelos de brasileiros em relacionamento com dinamarqueses. O movimento usa as hashtags Lift the Travel Ban, levante o banimento à viagem, Love is not tourism, amor não é turismo, e Love is essential, amor é essencial. Meu nome é Gabriela, eu sou brasileira e namoro um francês. Ele iria vir pra cá, em São Paulo, em junho desse ano, no meio de junho, porém o voo dele foi cancelado. E aí a gente teve que passar por toda a burocracia, porque a gente tinha passagem, Airbnb, passagem doméstica, a gente teve que cancelar tudo, pedir voucher. Eu entrei em contato com a Polícia Federal, entrei em contato com a imigração, tentei falar com os consulados, embaixadas, tanto os franceses aqui no Brasil, tanto as embaixadas brasileiras lá na França, para ver se tinha uma maneira da gente se encontrar. Mas atualmente a política de governo de ambos os países, da maioria dos países, é que é só se o casal tiver prova de casamento ou algum papel como união estável. E o que a gente está tentando fazer nessa campanha é mostrar que os casais binacionais que têm um relacionamento, mas não no papel, também merecem se ver. Olá, meu nome é Tatiane, eu tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, estou na cidade de Jundiaí desde o dia 12 de março de 2020, na casa dos meus pais, em quarentena. Meu noivo é alemão e veio para cá a última vez em fevereiro, então estamos há mais de 140 dias sem nos encontrar. Eu estava com tudo pronto para ir embora, no dia 30 de maio eu ia voar, não pude voar. No dia 17 de julho eu remarquei também, não vou poder voar por conta do fechamento das fronteiras. Eu saí do meu emprego em São Paulo, eu entreguei o meu apartamento também, porque estou de mudança para a Alemanha, porém não está sendo possível entrar em território alemão se você não é casado. E eu estou indo para esse fim. Mas não consigo me programar com data nenhuma por conta dessa restrição do governo alemão, então sigo aguardando o posicionamento nessa situação que é extremamente angustiante pra gente, já que eu não sei quando ocorrerá esse encontro. Aqui no estúdio estão comigo a veterinária Letícia Nunes de Oliveira, que estava de casamento marcado para o dia 12 de junho, Dia dos Namorados, com um alemão, mas não pôde viajar. E também a advogada Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que vai nos ajudar a entender o que as leis prevêem ou não prevêem nesses casos. Começando aqui com a Letícia. A gente viu nas histórias, né, Letícia, que uma situação comum é a pessoa estar com um projeto, né, deixa o seu emprego e, de repente, aquilo entra como se fosse um congelamento da vida. Você estava me contando que você já tinha retirado a sua licença de veterinária, né, Letícia? Conta a sua história para nós. Eu e meu noivo, nós planejamos nosso casamento para o dia 12/6. Minha documentação já tinha sido aprovada pela corte, né, do estado de Koblenz. E já estava tudo pronto. Então, eu estava cumprindo o aviso prévio no hospital onde eu trabalhava. E também eu já tinha mandado fazer o vestido de noiva, tudo. Então, no final, acabou que aconteceu, a pandemia veio, fecharam as fronteiras, eu fiquei sem o meu serviço com um vestido de noiva no meu quarto, que é o que está lá até hoje, né? E aí é muito desesperador porque você não sabe como que proceder, o que você tem que fazer. O dia de amanhã não dá, eu não sei se eu posso pegar minha licença de volta para voltar a trabalhar ou não. Hoje de manhã a gente estava aguardando uma reunião da União Europeia, que a Ylva Johansson, ela é uma comissionária da União Europeia, e ela ia levar sobre isso em discussão, né, entre eles,
Porém, não falaram que era só uma conversa informal, que não era para tomar decisão ainda. Então, assim, o nosso movimento foi para começar a chamar atenção e eu nunca imaginei que a gente ia conseguir tanta atenção. Hoje, do nosso lado, tem 3 políticos alemães, tem um australiano e um francês dando apoio e suporte. Inclusive, um dos mais fortes é essa Ilva, né, que ela é da Home Affairs, da comissionária, e o outro é o porta-voz da União Europeia da Alemanha. Então, eles têm feito bastante campanha, ajudado a gente nessa questão burocrática. A gente já sabe que é uma coisa que não vai conseguir ser para amanhã, apesar de todo o desespero que a gente está vivendo, mas tem sido uma esperança para nós, mas é muito ruim, é muito difícil. Eu sempre sonhei em casar, sempre tive esse sonho e ver assim, desmanchar é uma coisa, é um absurdo, é horrível. O seu noivo poderia vir para o Brasil? Não, ele não pode vir para o Brasil, porque as fronteiras estão fechadas. E ele não tem como vir para cá, porque ele não é permitido ele entrar aqui. E mesmo que a gente fosse casar aqui no Brasil, também não é permitido, até porque a gente não teve todos os trâmites ainda, não iniciou. E, por enquanto, até então, os cartórios estavam fechados. Acho que agora que começou a abrir, né? Sim. E você certamente procurou aqui o consulado alemão, o que eles respondem? O consulado alemão, agora, a partir do momento que começou a ter um pouco de movimento na União Europeia, eles colocaram que é possível realizar o casamento, a entrada para a realização do casamento. Porém, não tem informações quais documentos tem que apresentar na fronteira, o que a gente deve... Por exemplo, eu já tenho essa carta de aprovação da corte, que já estava tudo certo. Né? Isso foi quando a gente recebeu essa carta em fevereiro. Mas até agora a gente não sabe, ligou lá na Polícia Federal, eles falam uma coisa, o consulado não sabe informar também. A gente fica nesse impasse esperando algum tipo de informação para poder dar o segundo passo, né? Professora Maristela Basso, existe uma lei internacional para isso? Existe uma lei da União Europeia? Existem as leis nacionais? Como é o regramento de estudo? Bom, o tema de quem entra ou quem sai, ou quem não pode entrar, ou quem não pode mais sair de um determinado país é da competência do chefe de Estado, do chefe de governo, se tivermos os dois, e do próprio parlamento, que é aquele que elabora as leis ou aprova aquelas medidas extraordinárias tomadas pelo chefe de Estado, pelo presidente ou pelo primeiro-ministro. Então, em princípio, é da competência do Estado e ele tem total autonomia para fazer isso, ou seja, para cuidar das suas fronteiras e dizer quem entra e quem sai. Há, evidentemente, convenções internacionais de proteção dos direitos humanos, né? Tanto no âmbito da ONU, como no âmbito da Organização dos Estados Americanos, como na União Europeia. Enfim, essas convenções também balizam um pouco os limites que os chefes de Estado encontram ao regulamentar esse tema da entrada e saída. Mas é muito interessante a gente ter presente, embora é uma situação dramática deles todos, né? Que essa é uma situação temporária, né? Então, temporária 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas não é para sempre, ela é temporária e as medidas que os países estão tomando, elas afetam a todos nós, né? Os casados, os solteiros, os doentes, os sãos, quer dizer, ela é para todos. Certo segmento vai sofrer mais, outro um pouco menos, esse que sofreu um pouco menos agora vai sofrer um pouco mais lá para frente, mas é uma situação super excepcional e que tem que ser encarada na sua excepcionalidade e exceção. O que é muito interessante a gente ter presente é que existem alternativas por meio das quais eu faço uma aliança, eu enquanto indivíduo, eu faço uma aliança com o Estado, de cuja legislação eu estou me insurgindo contra, para poder superar esses obstáculos, né? Porque as leis, nesse momento da pandemia, em cada país, elas foram feitas tomando por padrão um conjunto geral. Então, todos estão proibidos de entrar, todos não podem sair, todos têm que ficar na quarentena, vindo de qualquer lugar do mundo, como é o caso brasileiro. Depois,
passo a passo, as exceções são criadas. Então, a exceção vem, o cônjuge que estava fora pode voltar, os filhos que tinham ido estudar podem voltar. Então, as exceções começam a ser abertas paulatinamente, conforme os casos vão surgindo. Então, primeiro, a gente tem que olhar para os sistemas de direito dos países e ver que aquelas regras são excepcionais, é para um momento de pandemia, elas não vão durar para sempre e elas vão depois contendo paulatinamente os seus checks and balances, né? As suas válvulas de escape, namorados, noivos, cônjuges, etc. Mas, como eu disse no início, a gente até pode voltar a falar sobre isso, há alternativas, mesmo nesse período de legislação tão severa dos países, no que diz respeito à entrada e saída, há alternativas no mundo da lei de cada um desses países, né? Que podem abrigá-los, que podem acolhê-los, que podem recolhê-los nesse momento de dificuldade. Agora nós vamos para Teresina, no Piauí, conversar com a cabeleireira e empresária Deusenir Rocha da Trindade. Deusenir, seja bem-vinda aqui ao CNN Mundo. Estou vendo que você está aí no seu salão de beleza. Conta pra gente a sua história de amor. O meu salão de beleza, na verdade, eu transferi para minha casa porque eu fechei devido a esse projeto de morar na Holanda. Então, eu voltei da Holanda em 3 de fevereiro desse ano e o projeto era vir, ficar no máximo 2 meses e voltar para a Holanda novamente e ficar entre idas e vindas e fazendo o processo, né, o MVV, que é o Inburger, né, que é de residência, permissão para residência. Só que, infelizmente, não vou poder fazer porque o consulado está com o serviço suspenso, né? Até segunda ordem, está tudo suspenso. Então, nós nem temos como conseguir uma permissão de residência, né? E, nesse período, eu estou com o meu salão sem poder estar na avenida comercial, porque eu não sei se eu abro o salão, se eu fico aqui, se eu procuro emprego, então é bem complicado. Sobre o que a advogada falou, achei bem interessante, eu concordo. Mas, por outro lado, quando você tem a família aqui, né, quem vai para a Europa a turismo, é mais fácil. Agora, quando você tem alguém que você ama tanto, que dói o seu coração, tanto amor, que você quer estar com sua família, é uma coisa que afeta emocionalmente. Inclusive, eu posso dar o depoimento que hoje eu tive um pequeno atrito com meu namorado por causa dessa coisa de telefone. Ele não gosta muito de telefone, ele trabalha o dia inteiro com o telefone. Ele é um rapaz do interior, na cidade pequena, Bemmel, na Holanda. Então, é complicado essa coisa da distância, vai afetando o psicológico da gente. A gente fica com os nervos da flor da pele, fica com crise de ansiedade, entendeu? É muito complicado. E eu estou afetada emocionalmente, psicologicamente. E não só eu participo de um grupo, tem 100 pessoas, todos com o mesmo problema. Deusenir, muito obrigado pelo seu depoimento. Espero que ele e os outros depoimentos ajudem a amolecer o coração dos burocratas europeus, americanos e australianos. Muito obrigado, boa sorte para você. Bom, a gente continua aqui no estúdio conversando com a professora Maristela, a Letícia está aqui com a gente também. Não ajuda muito ser o país que está, neste momento, no epicentro da pandemia, né? O Brasil foi excluído da lista da União Europeia que liberou a entrada de 14 países e mais a China, se houver reciprocidade. Então, existe uma perspectiva aí disso durar mais algum tempo, considerando a situação do Brasil e da própria pandemia. Tem havido alguns refluxos, né? Voltou a Pequim, voltou a Coreia do Sul, voltou em alguns lugares e tal. Eles conseguiram controlar e estão muito cuidadosos, né? Todos os países que fizeram tantos sacrifícios para evitar, para controlar essa doença. Então, será que nós estamos falando aí de quantos meses para essa história? Essa é a grande interrogação, né? O importante também é a gente perceber que não há nenhuma animosidade ou antipatia desses países relativa a essa ou aquela categoria de pessoas. Hoje há, sim, como você bem destacou, a questão dos países que estão mais contaminados. Então, se imagina ser correta a medida europeia dizendo, olha, na América Latina eu vou abrir só para o Uruguai, porque tem mais segurança quanto ao controle da doença, e vou fechar por esse ou aquele motivo, esse ou aquele país. Então,
há primeiro essa preocupação da pandemia, sim. Mas antes da preocupação da pandemia, no que diz respeito ao tráfico de pessoas, né, da migração e imigração, casamentos binacionais, filhos que nascem no lugar e que depois têm que voltar para o Brasil. Então, a gente tem que ter presente que já há uma preocupação anterior, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, Canadá menos, da possível entrada de imigração ou de imigrantes sem os documentos corretos. E por uma série de razões que podemos discutir até seria um outro programa, mas eles têm essa preocupação e a legislação deles, antes da pandemia, já era protetiva no que diz respeito, venha para os Estados Unidos com visto certo, venha para a Alemanha com visto certo, venha para a Itália com visto certo. Ninguém está proibido de entrar, desde que com a documentação correta e que possa depois ser encontrado, mesmo no período fora da pandemia, pelas autoridades administrativas daquele país. Então, quando a gente pretende ir para algum país, ou para casar, ou para ficar com um namorado, com um noivo, ou para ter filhos, ou para fazer negócios, temos que ir com a documentação correta. Não há nenhum impedimento por parte desses países se nós tivermos com a documentação correta. Então, esses casais, eu imagino que a dor é imensa, né? Você ficar longe dos seus afetos, longe do seu amor, é muito difícil. Então, há alternativas por meio das quais você não briga com aquele Estado, você não se indispõe com aquele Estado. Claro que essas alternativas políticas que eles estão implementando são muito úteis, né? Eles comovem um eurodeputado, um deputado alemão, a Câmara dos Lordes na Inglaterra e na Itália, e o primeiro-ministro. Isso é muito bom, esse movimento político. Contudo, como você mesmo disse, a gente não sabe quanto tempo vai demorar a pandemia. Então, quais são as alternativas? Não brigue com o sistema. Você quer ir para a Alemanha, mas você não é casado e a Alemanha exige para a entrada, nesse período de pandemia, ou mesmo após, quem é casado, que tem um casamento civil, então você tem uma alternativa. Ou você casa por procuração, então você não pode ir para a Alemanha, então você vai passar numa procuração para alguém da sua confiança na Alemanha, que vai fazer o casamento com esse seu amor, com esse seu lover que está te esperando lá. Você, com a certidão de casamento, mesmo por procuração, você vai traduzir para o alemão, né? Você vai consularizar e você dá entrada no seu visto correto. Além do casamento por procuração, existe também, em quase todos os países, exceto da parte da África e do leste europeu, o reconhecimento de que entra o companheiro, como está na lei brasileira, entra o companheiro. Como é que eu provo que eu sou companheiro? Por meio, aqui no Brasil, de uma escritura pública, que é muito barato, muito fácil de ser feita. O companheiro ou a companheira que está fora, ele manda uma procuração para quem está no Brasil, e essa escritura pública é feita aqui, traduzida, consularizada pelo consulado onde eu estou pedindo, ou a embaixada onde eu estou pedindo visto de entrada, e a situação está, digamos, remediada. Ah, mas eu não gostaria de ter um papel. Vai ficar difícil. Eu não gostaria de fazer um casamento civil, nem um religioso, nem uma procuração gostaria de passar. Bom, aí fica difícil essa entrada, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas há alternativas, sim, que são fáceis de fazer, que são econômicas, que são práticas e permite que você não brigue com aquele Estado, mas que você se aliance a ele e entre em busca do seu amor. Vamos agora ouvir depoimentos que outras pessoas em situações semelhantes gravaram para o nosso programa. Oi, meu nome é Natasha, eu tenho 23 anos, moro em São Paulo. Meu namorado ele é holandês e tem 26 anos. Nós nos conhecemos através de um grupo do Facebook no ano passado. Ele veio me visitar em outubro e retornou para o país dele em novembro. Desde então, nós nos vimos mais. Antes dessa pandemia, nossos planos eram entrar no processo de requerimento de visto para poder morar com ele e também visitar a família dele e a cidade que futuramente eu iria morar. Só que, devido a essa restrição de países, nós não temos nenhuma notícia, nenhum alento para podermos nos programar. E é difícil ficar longe dele, né? O que me consola mesmo é ter paciência. Apenas. Jasper, ik hou van de... Sou Matheus, tenho 26 anos, sou analista administrativo. Estou morrendo de saudade da pessoa mais querida desse mundo. Meu grande amor vive em Poznan, na Polônia, e estou desde março tentando embarcar para a gente se ver, e não consigo devido à situação das fronteiras. A gente tenta matar a saudade como a gente pode,
ligação de vídeo, horas e horas, todos os dias de ligações. Mas espero logo, em breve, poder ir, ela poder vir aqui para São Paulo, que a saudade está imensa. Não se comover com esses depoimentos. Letícia, você tentou, junto à Alemanha, essas opções que a professora Maristela mencionou, de casar por procuração ou buscar um arranjo mostrando que há um relacionamento estável, fazer uma documentação nesse sentido? Então, tudo estava fechado até dia 30 de junho. O tanto é que o consulado voltou, daqui no Brasil, da Alemanha, voltou a trabalhar agora, na semana passada, a partir do dia 1º de julho. Então, estava tudo fechado, ninguém conseguia falar com ninguém. Inclusive, os cartórios também na Alemanha, estava tudo fechado. Na Europa, eles fizeram, né, o lockdown lá, então estava tudo realmente fechado. Eles estão abrindo aos poucos, foram voltando as vidas aos poucos. Então, as cidades estão voltando lá. E então, todo esse tempo, não só eu quanto os outros casais, todo mundo tentou alguma alternativa, né? E eu até ressalvo o que a professora, a doutora falou aqui, a gente não quer brigar com o sistema, pelo contrário, só queremos que eles reconhecem que há casais binacionais sem ser casados, porque para definir uma família, eu tô aqui emocionada vendo essas pessoas falarem, igual a Dionísio até falou, eu conheço pessoas que estão grávidas, mulheres grávidas aqui com seus cônjuges, sabe, longe, não podem vir visitá-las, não podem ir. Tem uma que está tendo filho agora, vai nascer agora e só tem a gente. Então, a minha dor eu sinto a dor do próximo também, porque nós nos unimos numa dor comum, numa causa comum. E é muito complicado, porque todos nós estamos tentando alguma alternativa, a gente tem tentado, igual eu falei agora, né, que foi no dia 3 de julho que foi publicado pelo consulado essa possibilidade de entrada para casamento. Então, eu e meu noivo, nós estamos igual doidos, atrás de todos os documentos. Eu preciso comprar o teste aqui comprar aqui no Brasil, mas só que eu tenho que fazer lá em Frankfurt, no aeroporto. O voo tem que ser direto, então você tem que entrar em contato com a companhia aérea. Aí tem que ver para a companhia aérea se eles têm algum documento adicional que eles vão pedir para provar que eu tenho que entrar para não ser barrada na imigração. A gente está numa luta contra o tempo. Estamos tentando achar qualquer caminho para poder chegar lá, mas todos nós, a gente quer ir dentro da lei. E só ressalva até também o que a Denise falou, a Daisy, que a gente chama de Daisy. O que a Daisy disse a gente não quer sair fazendo turismo, a gente só quer sair daqui, poder ir lá, casar, poder estar com quem se ama e ver que o mundo reconhece isso também como casal ou família, porque há pessoas que não são casados ou que não podem se casar. Eu falo agora um pouco até da comunidade LGBTQ, eles não podem, nem todo o país que eles podem se casar. Sim. Então, nem todos os países eles podem ser reconhecidos como uma família. E duas pessoas juntas, provando um amor dentro de um lar, eles formam uma família de qualquer forma. Seja com filho, seja sem filho, seja com animais, porque hoje em dia a gente tem bastante gente com animais. Então, é isso mais do que o movimento quer que o mundo veja. Que não é só questão que um papel não pode definir o que é um casamento, ou o que é um casal, ou o que é uma família. Professora Maristela, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. O governo brasileiro pode fazer alguma coisa? Para os brasileiros, sim. E eu até abriria todos os... o nosso Itamaraty, com todas as nossos consulados e embaixadas fora do Brasil, mas vamos ver o contrário senso, aquelas embaixadas e consulados que estão no Brasil. Todas elas têm um setor que chama assistência consular. Esse assistência consular, ele funciona 24 horas e ele não... Você pode falar na sua língua. Então, se uma chinesa no Brasil teve um problema, ela vai ligar para o consulado da China. Naquele número, assistência consular, 24 horas, ela poderá falar na sua língua. Então, esse serviço de assistência consular ajuda bastante, né? Eu lamento que eles tenham se frustrado aqui e ali, mas talvez se procurarem a rubrica certa, assistência consular, ela é obrigatória por convenções internacionais e eu não conheço nenhum país que negue. Ele pode não fazer com tanta eficiência, mas ele é obrigado a prestar essa assistência consular. Eu também gostaria de dizer uma coisinha, se você me permite,
essas pessoas que não querem o casamento civil por procuração ou perante um rabino, ou não quer fazer a escritura de união estável, ou não quer mandar procuração, há uma outra tentativa, uma outra maneira de também comover a autoridade administrativa do país onde a gente pede o visto, que é por meio de contratos de relações, né? Que comumente a gente ouve falar que no Brasil o casal está namorando, ou importa se é hétero ou homossexual, eles fazem um acordo de convivência, no qual eles dizem, não vamos nos responsabilizar financeiramente um pelo outro se houver o rompimento, os bens que a gente adquirir serão partilhados assim. Então, esse acordo que é feito fora de cartório, que é feito aqui até num papel de pão sobre a perna, esse acordo de convivência, ele também serve para demonstrar que há uma união estável, seja homo ou hétero, seja de que forma for, também serve no rol dos documentos que a gente entrega para conseguir o visto, para poder fazer essas viagens e encontrar o seu amor. Então, esses acordos também eles dão menos, digamos, esse efeito assim documental, que parece que esses casais não querem, né? Mas de alguma forma servem para eles poderem passar de uma fronteira. A minha sensação é que eles não tiveram tempo de fazer a formalização, né? Talvez. Acho que todos querem fazer, mas os consulados estão fechados, existe esse grande... Estavam fechados até agora. Agora que começou a abrir, que a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Tanto é que no meu caso particular, eu consegui ter um rumo, alguma ideia a partir desde o dia 3 de julho. Até então, a gente estava vivendo no escuro. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, as moças ou os rapazes que vão daqui para lá para casarem, ou para terem uma experiência e depois, então, formalizar, os acordos pré-nupciais, ou esse acordos de relação estável, ou de uma simples relação, serve na documentação dos vistos. Professora Maristela Basso, doutora Letícia Nunes de Oliveira, muito obrigado por terem vindo aqui nos ajudar a entender essa questão tão importante. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo CNN Mundo.